sobre um assunto interessante e diz respeito à hipocrisia, a pregar e não viver, ou a defender algo e não viver bem esse algo. Às vezes cumprindo uma coisinha aqui, acolá, mas não cumprindo 100%. Essa live, inclusive, estou fazendo pelo fato que um seguidor nosso lá no outro canal, eu creio que é seguidor aqui também, ele falou que existia uma hipocrisia, ou ainda existe esses que defendem o regulamento interno. Acredito que aquele regulamento é a sã doutrina de Cristo e quem é contra está em pecado. No entanto, todavia, ninguém cumpre aquele regulamento interno, poucos cumprem tudo. Agora, não que eu sou melhor do que alguém, mas quando eu estava na instituição, que vocês sabem, essa aí mesmo do título, eu cumpria ipsis literalmente todos os itens. Claro que às vezes falhava aqui, ia rolar, mas é quase todos, ou todos. Muito mais do que a maioria do pessoal. Eu quero começar por aqueles que eu cumpri, que muitos achavam que era tolice. Por exemplo, eu não ouvia hinos de outras gravações, ou de gravadoras. Eu não ouvia, porque não poderia escutar hinos de outras gravadoras, de outros playbacks, e nem entoar. Agora, a grande parte não cumpria isso, inclusive até brigava com esses, por conta do zelo daquilo. Claro, da minha ignorância, aquela coisa que eu já falei, se fosse hoje em dia não faria, mesmo estando lá, nesse sentido. Um outro exemplo, segundo exemplo, eu também ouvia mensagens só da santa. Não saudava ninguém de outra denominação, ou frequentava outras denominações, ou dava a paz do Senhor para outras denominações. Às vezes vinha um batista, me cumprimentava, e assim meio timidamente, não queria nem cumprimentar, e cumprimentava. Meio que forçosamente, eu quero dizer, não que eu quisesse. Me lembro também que eu não me associava a ninguém que seguisse uma outra doutrina diferente daquela que eu achava que era correta. Tá? Eu não subia em cima de púlpito com paletó rachado, com gravata colorida, com camisa vermelha. Seguia aquilo tudo à risca. Não pregava sem um paletó, só com uma gravata. E por aí vai. Então, eu poderia, na minha época, falar o que eu falava, criticar os hipócritas, porque eu vivia aquilo que eu achava que era correto. No entanto, todavia, percebia que muitos que defendiam a tal sã doutrina não cumpriu as coisinhas assim. O máximo que cumpriu é aquelas coisas mais grandes, mas aquele regulamento não cumpriu. Sem falar das hipocrisias de pessoas que diziam favorável a essa doutrina e tinham em casa uma espécie de academia para cuidar do corpo. Pessoas que dizem que era, ou diziam que era da sã doutrina e andavam de calça, as mulheres, que tinham televisão em casa, que viu televisão, tudo isso. A minha avó, por exemplo, em dado momento, ela foi membro da IPDA, só que ela não estava mais frequentando assim assiduamente por conta da doença dela, e eu já estava fora da santa, tinha estudado muita coisa, eu ligava o da Atena para ela ver. Então ela via televisão. Só que o contexto da avó é totalmente diferente. A avó nunca foi fanática, nunca foi extremista de doutrina, e sim pautava pelo equilíbrio. Diferente dos salgadões. Olha, para você ver a hipocrisia dos salgadões. Os salgadões pregavam contra a televisão. Quando saiu na rua, aparecia alguma propaganda na TV das lojas, eles viam. Se o Brasil estava jogando, se tinha algum jogo da seleção ou do futebol que fosse, algo que chamasse a atenção, eu estava lá olhando. Às vezes era na casa do vizinho. Às vezes era tão sigilosamente, camufladamente, que
A gente só via ele olhando assim de rabo dos olhos, ou perguntando o que foi, o que foi, o que deu. Não é acabar falando mal dessas pessoas que faziam isso, ou incriminá-las, ou falar que elas estão em pecado. Não é isso. A questão é uma cegueira, uma ignorância, uma hipocrisia. Sempre duvide. Foi a partir dessas coisas que eu acabei vendo, eu comecei a duvidar desses que arrotam muita santidade, que são santões, que dizem que não pode tudo, e pode ver que tem alguma coisa por trás. Eu até fazia isso, mas eu sabia que eu conseguia cumprir aquilo, e claro, tinha ignorância grande, gritante, e que aos poucos, depois de muitos estudos, eu fui me desprendendo a chegar em determinado momento que eu vou sair da santa, obviamente. Para você ter uma ideia do meu nível de fanatismo, que na escola, sobre a televisão, na escola eu estava no segundo ano, segundo grau, eu era menor de idade. Por isso que eu nem fui batizado, porque na IPDA, para você se batizar, só se for de maior de idade. Eu poderia ver televisão, mas eu não queria. Eu achava que era pecado. Tinha que fazer um trabalho, o professor dizia, você tem que ver o filme tal, fazer uma resenha do filme, ou ver a reportagem tal, fazer. Eu disse, não vou fazer. É pecado, a minha religião não permite. Eu quero fazer um trabalho aqui à parte. Outra coisa também, educação física, não praticava, que era pecado. Claro, no começo cheguei a praticar, depois que eu recebi o dom de línguas, eu achava que não deveria mais praticar. Foi aí que eu comecei a também ter umas notas péssimas, porque não fazia as atividades, fazia parte. Isso tudo da minha cegueira também, da minha ignorância. Só estou dizendo quem eu era. E às vezes as pessoas ficam aí vendo eu falando o que eu falo, e acham que eu era um hipócrita. Eu nunca fui hipócrita. Quando eu estava dentro do sistema, eu era, se bobear, mais santo do que os próprios líderes religiosos. Teve uma vez que um sujeito ficou escandalizado porque eu disse que certas pessoas olhavam para mim e diziam que eu era um novo Davi Miranda, naquela, pelo menos, imagem de santidade, e não era nenhuma mentira que eu disse, porque realmente eu prezava pela santidade, pela oração, pela consagração. E não sou contra quem preza por isso, sou contra a hipocrisia. E sou contra alguns exageros, que em nome de santidade muitos acabam fazendo, que não é pecado. Por exemplo, eu jamais estaria com uma barba dessa. Eu fazia barba a cada semana. Você sabia disso, que eu fazia barba a cada semana? Um pouquinho aqui, um fiapinho de barba, se eles vissem, nem é um fiapinho, coisinha bem ralinha, assim, bem, você nem percebe. Você está barbudo. Que era deixar 2 semanas. Então, a toda semana, praticamente, todo final de semana, estava fazendo a barba. E eu digo, para vocês, barba é pecado? Uma pergunta. Claro que não. Mas a instituição dizia, e eu cumpria aquilo lá. E era contra aquele jovem que eu já vi na minha época, que tinha um costeletão até aqui, que nem o missionário falou em áudio aí mesmo. Voltando, a questão não era o que eu vivia lá dentro, que eu vivia praticamente dentro das ordens, dentro das 4 linhas. A questão era, ou é que eu estou aqui a citar, os líderes religiosos que pregavam e não viviam, os dirigentes que eram favoráveis, entre aspas, a essa doutrina não viviam, membros. Só para você ter uma ideia, eu tive um dirigente que morava na casa da igreja. Isso no regulamento interno, não sei agora, mas naquela época era proibido. Era visto até como um pecado. Eu denunciei esse sujeito. E outras coisas que eu estava fazendo, obviamente, que era muito mais grave do que isso aí, por exemplo, acobertando um adultério de um presbítero, e muitos chegaram a bater em mim, porque aquilo ali para eles não era pecado. E o camarada, o dirigente, tirando a cobertura que ele estava dando do pecado do adultério e morando na casa, ele não tinha nenhum outro pecado. Ele era de oração, até de santidade mesmo. Então, não cumpriu, né? Às vezes eu vejo muitos daquela turma aí no YouTube, arrotando santidade, metendo pau em tudo, dizendo que é pecado isso, metade daquilo, mas nem eles mesmos cumpriam aquele regulamento no passado. E não cumpre até hoje. Tem umas coisas aí, por exemplo, que tinha na IPDA no passado, que não poderia colocar pimenta na comida. Por isso que a IPDA colocou até no regulamento que não era pecado colocar condimento na comida, pimenta, vinagre, que não podia
Colocar álcool na comida, tinha gente que colocava. Por exemplo, um prato muito conhecido aqui no sul é o sagu, que é uma sobremesa, que é feita à base de vinho. Outra coisa também que é muito comum aqui na nossa região, eu creio que em boa parte do país também, que é a morcilha, que é falada, como sangue do animal, em linguiça, acho que é morcilha. Tinha crente que comia e dizia que não era pecado, porque aquela lei era só para o Antigo, para o Velho Testamento, mas falava no Novo Testamento que não era para comer carne de sangue nem carne sufocada. E eles comiam. Muitos deles da sã doutrina, me entende? Então, sinceramente, esse regulamento, seja em qual igreja for, é mais para sustentar os hipócritas do que necessariamente para controlar, para ajudar espiritualmente, muitas das vezes. Muitos exageros. Eu já fiz a live de todos os itens, comentando todos eles. Está lá no outro canal, em breve vai estar aqui. Tá? Eu já fiz o meu trabalho nesse sentido. E se você analisar cada item minuciosamente, você vai ver que são loucuras, que não adianta falar que é só na IPDA que tinha isso, em várias outras tinha, que com o passar do tempo foram tirando, obviamente, ainda bem. E a IPDA ficou com essas coisas aí, que os antigos ainda acreditam que seja sã doutrina de Cristo, e não é sã doutrina de Cristo coisa nenhuma. Para você ter uma ideia. Sã doutrina de Cristo seria não comer a carne sufocada e a carne de sangue, mais do que dizer que usar barba é pecado, sendo que Jesus usou barba. Porque evitar o sangue e a carne sufocada está no Novo Testamento, está em Atos dos Apóstolos, está no conselho que a igreja teve, dizendo que era para continuar com essa norma da lei. Não disse ali que era para guardar sábado, não disse que era para guardar outras coisas, outras normas da lei, mas essa era para guardar. Quanto mais exigência, mais desobediência. Quanto menos exigência, mais conscientização e obediência. Você pode ver, existe a expressão que diz, o proibido é mais gostoso. Quanto mais você proíbe, mais se tem o contrário. Agora, se você tem na sua mente aquilo que o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, ou seja, não tem nada que é me proibido fazer. Tudo me é lícito. Mas nem todas as coisas me convêm. Se você tiver isso na sua mente, pronto, você é uma pessoa equilibrada. Imagina o contrário. Nada me é lícito, mas algumas coisas me convêm. Dá no mesmo? Não soa. Não soa, veja. Essa expressão de Paulo é bem assertiva. Tudo é me lícito. Até fazer crime é me lícito. Mas não me convém. Por que será que Paulo falou dessa forma que ele poderia ter falado nada me é lícito, mas algumas coisas me convêm? Não, ele falou tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Falou o contrário. Por que será que ele falou isso? Você já parou para analisar? Exatamente para trabalhar na nossa mente que nós temos que ter equilíbrio, que Deus deixou o livre-arbítrio, que Deus não impede da gente fazer nada. Isso aí é livre-arbítrio. Deus não impede nada de fazer nada, até o crime, até malignidade para as pessoas, só que vai vir consequências para a gente. E outra, que nem tudo me é lícito, é o refreio do Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, a sua carne está amortecida, morta, e o Espírito está vivendo mais do que a carne, você crucifica as obras da carne. É nesse sentido. Agora, pessoas desequilibradas, elas têm que colocar tudo é pecado, tudo é pecado. Criam até novos pecados. Para, no fundo, estar pecando. Que contrassenso, que paradoxo, né? Para tanto quanto pecado, e anda toda a vida pecando. O pecado mora ao lado, já dizia aí, o poeta. Já dizia Davi, os meus pecados estão diante de ti, Deus. E estavam mesmo. Tanto é verdade que Deus mandou o profeta Natan para exortar ele, que tentou esconder o pecado do adultério e do homicídio. Agora você vê. Por isso que tem essa cultura das pessoas defenderem os pecadores.
os bandidos, os hipócritas, os putanheiros. Eu digo dentro da igreja, não estou falando de pessoas que não conheceram Jesus, porque aqueles que têm misericórdia, Deus perdoa o tempo da ignorância. Nós estamos falando daqueles que conhecem a verdade e pecam. Por que esses tais pecam conhecendo a verdade? Porque eles não têm equilíbrio. Eles só sabem ser rígidos, extremistas, e não são sal para tirar o dessabor da comida, ou para acabar com a falta de sabor da comida. Eles colocam sal demais. Tudo é equilíbrio. Se você colocar sal demais na comida, ninguém come. A comida fica salgada demais. Aquele que comer pode ter alguma hipertensão, pode ter algum problema na sua saúde. Agora também, sem sal, uma comida insípida, sem sabor, não tem também como comer. Então o sal é na medida certa, na dosagem certa. Por isso que Jesus disse, para a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo também é nesse contexto. Uma luz, ó, essa luzinha que eu estou usando aqui, ó, é razoável. Se eu ligar essa daqui, já me dá um impacto aqui nas minhas vistas e não fica legal para mim. Porque é luminosidade demais, tem que ser no limite certinho. E se não tiver ela, também vai ficar tudo escuro, vocês não vão me ver. Tudo é equilíbrio. E você pode ver, essa gente que proíbe tudo para eles é pecado, eles estão com pecados escondidos dos mais terríveis e usam os fãs para defender eles. Voltando àquilo que eu estava dizendo, como a gente consegue compreender essa gente que defende pecado e que não quer que fale de pecado? Sabe por quê? Porque para eles é uma decepção danada escutar um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando contra tudo, contra todos, e no fundo está fazendo a mesma coisa do que pessoas, não é dentro da igreja, mas pessoas ímpias. É inconcebível isso, então eles têm que tampar isso tudo aqui, porque eles vão achar que é um escândalo, então tem que abafar o escândalo. Então era essa live que eu queria fazer, meus caros, sobre isso aí, brevemente. Pense sobre, abraço e até uma próxima.